Com o módulo Armazém do Econteagro, você gerencia suas operações de armazenagem com controle, agilidade e precisão. Controle entradas e saídas de grãos, integre balanças para pesagem automática, garanta a continuidade das operações mesmo sem internet, controle os saldos depositados, gerencie os contratos de armazenagem, registre as classificações e taxas de padronização, acompanhe autorizações de embarque em tempo real e calcule os serviços e descontos de armazenagem, e ainda tem acesso a relatórios claros para decisões mais ágeis. Vamos conhecer como esse módulo pode transformar a gestão do seu armazém? Aqui nesse atalho, dentro da seção de armazenagem, fica a negociação de armazenagem ou, como queira chamar, o contrato de armazenagem. Ele serve para formalizar o acordo entre o armazém e quem entrega os produtos para guardar. Possibilita o controle das condições combinadas com o cliente, os percentuais, vencimentos, valores cobrados de forma personalizada, relatórios de saldo, calcular os serviços de armazenagem e os descontos de produto, e ainda no sistema ele torna a emissão do romaneio mais rápida e mais segura porque já traz informações que não precisam, no caso, ser preenchidas novamente. Agora vou mostrar como é simples usar esse recurso. Primeiro, nós vamos cadastrar a negociação, clicando aqui em Nova Negociação de Armazenagem. Preencher os campos obrigatórios, estabelecimento, quem está depositando, a data de emissão do contrato, produto que será armazenado, safra, a cultura, o número de terceiro. Esse número de terceiro é o número do contrato físico, se tiver, aí é bom colocar, o período de vigência desse contrato e vou adicionar os descontos. Esses descontos são os cálculos periódicos, seja para cobrança em moeda ou seja para descontos em produto. No caso aqui, nesse primeiro exemplo, eu vou fazer um desconto de armazenagem que é de serviço e eu vou escolher o tipo de período de isenção por dias corridos, ou seja, a partir de 45 dias que o produto está depositado, eu vou realizar as cobranças sempre no dia 1 e no dia 16, sempre nesse valor de R$ 0,003 por quilo depositado. Agora um exemplo de desconto de produto. No caso, um muito usado é a quebra técnica. Eu vou usar aqui o tipo de período de isenção a data fixa, ou seja, a partir do dia 15/1 de 2025, sempre no dia 1º, eu vou descontar 2% do que tiver depositado lá no meu armazém, isso em produto. Depois disso vem as informações para gerar o título referente à taxa de armazenagem lá no financeiro, gerar um título lá no financeiro. Contrato cadastrado. Deve ser lançado um contrato desse para cada cliente e a cada nova safra. A segunda coisa é o lançamento do romaneio informando a negociação de armazenagem. Nós aqui da Econte já deixamos tudo configurado para que quando você informar a operação de romaneio, o sistema já solicite o contrato cadastrado. É só eu clicar aqui nesse campo, escolher o contrato cadastrado e, como eu disse anteriormente, o sistema já traz muitas informações, eu não preciso preencher de novo. Eu preciso preencher a placa do veículo, o nome do motorista, que também é obrigatório, o peso total, a tara e a classificação. E é importante dizer que esses descontos podem incidir sobre o peso líquido, depois da classificação, ou o peso bruto, antes dos descontos de classificação. As tabelas nós também deixamos cadastradas conforme for a necessidade de cada armazém, de modo que você informe a tabela, ele já mostra o percentual referente e calcule o peso em quilos referente àquele grau. Isso tanto para os descontos de padronização quanto para os de classificação. E agora a gente volta para a tela de negociação de armazenagem para fazer a terceira parte do processo, que é calcular os descontos de produto e as taxas de armazenagem. Basta clicar nesse ícone roxinho e clicar em gerar. Para visualizar quais foram os cálculos realizados, é só clicar nesse olhinho e o sistema vai trazer todas as condições combinadas e os cálculos realizados. Na aba Descontos, eu vou ver os descontos de produto. No caso aqui, a quebra técnica, que foi calculada sempre no dia 1º, conforme eu havia configurado, ele mostra a quantidade descontada, que é equivalente a 2% sobre o saldo depositado, e também mostra qual era o saldo naquele dia. Aqui na aba Serviços, eu vou ver as taxas de armazenagem no dia 1º e dia 16, conforme eu configurei, a R$ 0,003
por cada quilo depositado. Então, ele também mostra sobre qual saldo esse valor foi calculado. Além de visualizar, eu também posso emitir relatórios, que são a quarta parte desse processo de negociação de armazenagem. Só clicar aqui nessa impressorinha e nós temos acesso à ficha de negociação desse cliente. Começando aqui pela configuração dos descontos, que mostra o que foi combinado com esse cliente. Depois tem a movimentação de produto, então tudo o que aconteceu e que afetou o saldo que hoje esse cliente possui. E ele vai atualizando ali o saldo em quilos e em sacas. Nessa parte dos serviços, aqui a gente tem todos os valores que foram calculados para nos ajudar aqui na cobrança da taxa de armazenagem. Na seção dos descontos, eu tenho todos os descontos de produto representados novamente, só que de forma isolada. Aqui no final eu tenho o total geral das movimentações. Entradas, devoluções, os descontos de serviço, os de produto, o saldo em quilos e o saldo em sacas que esse cliente tem atualmente. Outro relatório muito importante é aqui em relatórios saldo de armazenagem. A gente pode tirar aqui por agrupamento por item, sempre com a data de referência atual, em Excel ou em PDF. E aqui a gente vai ter segmentado, então, agrupado por item. Aqui no caso eu tenho milho e soja em grãos. Ele vai segmentar para mim, então, de milho, quais são as pessoas que depositaram, qual foi a movimentação delas aqui e qual foi o saldo final, né? A quantidade que tem de milho hoje no meu armazém. E aqui em soja a mesma coisa, as pessoas que depositaram, entradas, devoluções, descontos, o saldo físico, as autorizações e o saldo final. As autorizações eu vou falar daqui a pouquinho. E o saldo final entre milho e soja. Emitido esse relatório agrupado por pessoa, nós temos abaixo de cada pessoa os itens que ela movimentou, movimentação de cada um deles e o saldo total de cada pessoa, além do total geral. Outra rotina muito importante no módulo armazém é a autorização de embarque. A gente vai usar esse recurso quando o produtor, geralmente por motivo de venda, autoriza o embarque de uma parte do produto que ele tem depositado. Ele autoriza para um terceiro, ou seja, esse terceiro é quem virá buscar o produto. Então, a gente registra uma autorização na quantidade total autorizada e conforme vão saindo as cargas, o sistema vai controlando o saldo que ainda falta entregar e depois entrega um relatório detalhado de cada embarque, ou seja, um histórico seguro das baixas do volume autorizado. Com isso, a gente tem organização e acompanhamento através dos relatórios que guardam históricos da movimentação e dos saldos carregados e a carregar, controle de saídas, porque evita duplicidades, agilidade na expedição no pátio, porque deixa tudo pré-definido para o carregamento, rastreamento dos produtos que foram embarcados, quando e para quem, controle de saldo disponível, que é o saldo físico menos as autorizações, ou seja, a gente consegue demonstrar para o cliente qual é o saldo físico depositado e qual é o saldo que ele realmente dispõe para retirar. Então vamos ver na prática como é que isso funciona. Primeira coisa é cadastrar essa autorização de embarque, clicando aqui em nova autorização. A gente vai preencher os campos, a negociação de armazenagem, a data que foi autorizada, a pessoa que vai retirar, a data início e fim da entrega e a quantidade total que foi autorizada. Quando os embarques iniciarem, nós vamos emitir normalmente o romaneio de devolução de remessa de armazenagem. Só que a operação de romaneio que nós vamos usar é exclusiva para essa rotina, porque ela vai obrigar que seja informada a autorização de embarque. E essa configuração também é feita por nós aqui na eConte. Então, eu vou escolher essa operação, saída de devolução de depósito. Ele vai me obrigar a informar a autorização de embarque. Eu vou selecionar o que eu quero. E ele já me traz algumas informações que já foram preenchidas lá na autorização de embarque e também na negociação de armazenagem. E eu não preciso preencher novamente. Eu vou preencher os dados da carga em questão, no caso a placa, o nome do motorista, o peso total e a tara, e o romaneio está pronto. E agora eu vou para a terceira parte, que é a visualização e o relatório das autorizações. Aqui em tela eu já consigo ver o saldo de cada autorização. Eu posso gerar uma ficha também, que vai me mostrar aqui o saldo autorizado, quem é o produtor, quem é o destinatário, as movimentações, ou seja, os embarques, né, os romaneios
que carregaram essas saídas, um total aqui e o saldo da autorização. E eu posso tirar novamente aqui em armazenagem o relatório de saldos que eu já mostrei lá atrás, que é o relatório de saldos de armazenagem, que ele me traz, aqui agora eu posso tirar agrupado por pessoa, informar qual é a pessoa que eu quero ver a movimentação, e aí eu vou ver aqui, ó, todas as entradas, as devoluções, os descontos, o saldo físico que de fato está lá hoje, as autorizações e o saldo final. Esse saldo final é o saldo físico, que de fato está lá, menos as autorizações. Então, ele reserva uma parte do que está depositado para demonstrar para esse cliente que ele tem 394 mil, aqui no nosso exemplo, 394 mil quilos lá fisicamente, porém, ele autorizou a retirada de 300 mil quilos. Então, ele tem 94 mil para retirar ou para fazer mais autorizações. É esse a quantidade, o volume total que ele dispõe. E agora as mais recentes novidades do módulo, que é a integração com a balança e o balança offline. A integração com a balança, né, o sistema é integrado direto com a balança e a gente não precisa informar manualmente as pesagens. A pesagem é automática, reduzindo erros de digitação e trazendo mais confiança e segurança nesse processo. O balanço offline é também muito útil para aqueles lugares onde a internet é lenta. Então ele traz rapidez, no sistema fica mais rápido. Quando não há serviço de internet, o sistema continua funcionando, né, trazendo ali produção constante, e assim que a internet é restabelecida, a sincronização ela é automática. Agora eu vou mostrar aqui rapidamente como emite um romaneio nessa balança integrada. É igual, praticamente igual ao que é emitido no sistema online. A diferença é que ele é feito em etapas, então primeiro a gente vai cadastrar aqui a parte da triagem com os dados do caminhão, da pessoa, no item que está sendo carregado e a gente vai para a próxima etapa clicando aqui no próximo. Cada etapa dessa já fica salva, então se eu precisar sair, salvar e sair, eu posso voltar e a triagem está preenchida. Então eu fui aqui para a primeira pesagem e eu só preciso clicar nesse botãozinho, ele comunica com a balança e lê a primeira pesagem. No caso do romaneio de venda, a primeira pesagem é a tara. E agora eu estou salvando ao invés de ir para o próximo, para mostrar que ficaram salvas as duas etapas anteriores. Então eu já fiz a triagem e a primeira pesagem, e clicando em próximo eu vou para a segunda pesagem, que no caso é o peso total. Mesma coisa, clico no botãozinho, ele comunica com a balança, lê o peso, e aí agora eu vou clicar em próximo para fazer a classificação, que é a última etapa. Nessa última etapa eu posso ou não fazer a classificação. Se eu salvar, aqui clicando no botãozinho de salvar, eu posso classificar posteriormente, ou eu posso finalizar para concluir esse romaneio sem realizar a classificação. E tem mais novidades vindo por aí. Se você já usa o módulo armazém e não aproveita todos os recursos, chama a gente para te ajudar com as configurações. Agora, se você ainda não usa, é só entrar em contato com o nosso time comercial e contratar o módulo.